Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o irmão Neto, gostaria de trazer uma reflexão para a nossa vida através da palavra de Deus, amém? Você já parou para pensar na sua vida a respeito da vida eterna? Eu não quero trazer aqui uma palavra de condenação, mas quero apresentar para você a proposta do Senhor Jesus Cristo para a sua vida terrena e eterna, para a sua vida terrena e uma vida espiritual futura, amém? Então, é importante mostrarmos, através da ministração da palavra de Deus, os dois lados de uma mesma moeda, que é verdadeira e que nós precisamos compreender enquanto há vida, enquanto vivemos nesse corpo, enquanto vivemos nessa terra. Em nome de Jesus, que você possa refletir sobre esta palavra que vamos estar ministrando através dessa reflexão, amém? É isso aí, irmãos. Estamos em Lucas, capítulo 12, versículo 15, e vamos refletir nesse texto e mais alguns outros textos para podermos entender no que consiste a nossa salvação, no que consiste a nossa vida com respeito ao nosso tempo presente, que é a nossa vida terrena, e a nossa vida espiritual e a eternidade. Amém? Então diz o seguinte aqui, em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Observe que esta palavra nos traz uma reflexão para a nossa vida, para que possamos entender que a nossa vida não se limita às coisas dessa terra, para podermos entender que a nossa vida não se limita aos bens que possuímos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta que nós precisamos ser ricos para com Deus, ser rico com relação às coisas que refletem o reino de Deus, que se referem ao reino de Deus. E quantas pessoas, quantos homens e mulheres confiam nas suas posses, confiam naquilo que tem, confiam naquilo que possui, e para eles, o Deus deles é aquilo que ele pode ver, aquilo que ele pode pegar. Nós temos um exemplo também na Bíblia de um certo homem que era muito rico, e quando Jesus disse para ele, perguntou se ele conhecia os mandamentos da palavra de Deus, ele disse que observava desde criança, mas quando o Senhor Jesus disse: vende tudo que tem e dê para os pobres, a palavra do Senhor diz que ele ficou triste e foi embora. Ele estava perguntando a respeito da salvação. Então, quantas pessoas estão colocando a sua confiança nas posses, naquilo que possui, esquecendo-se que existe uma eternidade, ou seja, um tempo que não passará, uma existência que não passará. Isso é verdadeiro, isso é real, isso vai acontecer. O homem aqui na terra, a palavra do Senhor diz no Salmo 90 que os dias do homem aqui é 80, 70, 80, o que passa disso é canseira e enfado. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você que está me ouvindo, você que está me vendo, conhece que tem mais de 200 anos, que tem 300, que tem 400 anos? Você não conhece. Então é o seguinte,
porque a nossa vida ela tem um limite de tempo e nós precisamos colocar isso na nossa mente, nós precisamos compreender que os nossos dias nessa terra, eles têm um tempo, eles são limitados, ok? Então não podemos colocar a nossa confiança apenas naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Por quê? Porque um dia tudo isso vai passar. Um dia nós passaremos. E aí, o que você tem construído? Você tem preparado um lugar, você tem trabalhado em função de construir uma riqueza ao lado do Senhor? Como aqui no texto nos mostra, e nós precisamos refletir sobre esse texto, o Senhor Jesus ele diz aqui o seguinte, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Né? Não. Porque muitos estão achando que por ter riquezas financeiras, eles não precisam de Deus, eles não precisam das outras pessoas. E isso é um engano. O Senhor Jesus diz que os dois maiores mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, as coisas principais, as coisas que são prioritárias, muitas vezes nós deixamos elas por último, que é o quê? Buscar a presença de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, honrar a Deus, servir a Deus, buscar cada dia conhecer o Senhor e amar o nosso próximo. E muitas vezes, em nome da riqueza, em nome de possuir as coisas, de ter, negamos a Deus, rejeitamos a Deus e prejudicamos os nossos irmãos, prejudicamos o próximo. Então, quantas pessoas têm praticando isso? Então, analise a sua vida. Como está a sua vida? Será que você tem buscado, priorizado o reino de Deus? Ou será que o seu foco, será que a sua busca principal tem sido riquezas, bens materiais, acumular bens? Pois saiba que tudo isso passará, que você passará, que nós passaremos e que tudo isso não aproveita. Amém? Então nós temos que administrar o que conseguimos, que conquistamos com sabedoria, honrando a Deus e também ao nosso próximo, ok? Então diz o seguinte, e aquele homem, ele arrazoava entre si mesmo, ele dizia, que farei? Eu tenho... No versículo 17 diz, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, ele tinha produzido muito, aquilo que ele produziu era muito, que ele não tinha onde guardar, não tinha onde armazenar. No versículo 18 ele diz que iria destruir os seus depósitos, os seus armazéns e construir outros maiores para que pudesse armazenar. E ele no versículo 19 diz, então direi, a minha alma, quantos não têm se engrandecido, por possuir bens, por possuir posses? E ele diz, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Pois nós sabemos, irmãos, que o amanhã nós não conhecemos. A palavra do Senhor diz que nós fazemos os planos, mas a última palavra ela vem da boca de Deus, a resposta. No versículo 20 você vê o seguinte, o Senhor diz que mais Deus lhe disse, versículo 20, analise aqui que Deus disse, mais Deus lhe disse, Deus foi quem disse, mas Deus lhe disse, glória a Deus. Vamos ver aqui, eu marcando aqui para poder ficar melhor de você mentalizar, ok? Tá dando um trabalhinho aqui. Diz assim, ó, mas Deus lhe disse, Deus, não foi outro não, foi Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, né? Então saiba que a nossa alma, a nossa vida, o controle da nossa vida, da nossa alma, não está na minha nem nas suas mãos, mas nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Amém? O Senhor diz, louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, analise. Quantas pessoas que têm colocado a sua confiança nos seus bens, nas suas posses, e muitas vezes, quando é acometido de uma enfermidade, os seus bens, as suas posses, não consegue salvar essa vida, porque existem coisas que o dinheiro não compra. Você pode comprar remédios, você pode pagar um médico caro, você pode comprar um lugar bom para você se instalar, mas você não compra a vida. E quando chega o tempo, quando chega a hora, não tem dinheiro que compre. Então o Senhor diz, o que tem preparado para quem será? Será que é aquilo que nós temos feito? Será que as atitudes da nossa vida, do dia a dia, as nossas lutas, as nossas correrias, têm acumulado bens, têm acumulado algo, tesouro diante de Deus, ou só terreno? Então, versículo 20 diz, assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico com Deus. Como eu disse para você, eu não vim aqui para trazer uma palavra de condenação, porque o Senhor Jesus, ele veio nos fazer uma proposta de vida eterna, de vida abundante, ok? Então, nós vemos essa parte de uma moeda, que muitos estão aí colocando a sua confiança, a sua esperança nos bens e nas riquezas que possuem, mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem muito mais para a minha e para a sua vida. Amém? Então vamos aqui ler no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz o seguinte, vamos ver aqui o versículo 16, amém? Diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está escrito lá em Lucas 19:9. Tá certo? Ou é 10? Então, ele diz, olha, porque Deus amou o mundo, Deus nos ama e enviou seu Filho. Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, se você está ouvindo essa palavra, se você está vendo esse vídeo e quer fazer diferente de pessoas como aquele homem que colocava a sua confiança, a sua esperança só nas riquezas, mas quer dar crédito à palavra, quer confiar no Senhor Jesus Cristo, quer crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele lhe concede a vida eterna. Ele diz, porque para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio revelar, como homem ele veio revelar o Deus invisível, ele se fez filho, se fez carne, habitou entre nós, para revelar o Deus invisível, e para revelar o amor de Deus pelas nossas vidas, pois nós havíamos todos, sem exceção, todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, como diz em Romanos 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, ele nos amou incondicionalmente, sem fazer acepção de pessoa. A palavra do Senhor diz que ele amou o mundo inteiro e enviou o seu Filho unigênito para oferecer a oportunidade a todo aquele que crê, que receber, que aceitar essa proposta, a proposta de salvação, a proposta de vida eterna, para que quando te pedirem a tua alma, você saiba que há um Deus que te guarda, que há um Deus que te salva, que há um Deus que te acolhe. Amém? A palavra do Senhor diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, não seja condenado, mas tenha a vida eterna, ou seja, esteja eternamente com o Senhor, esteja eternamente na presença do Senhor. Por quê? Porque existe a vida eterna e existe a morte eterna. Amém? É exatamente isso que você ouviu. Existe a vida eterna e existe a morte eterna. A vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que aceitam a palavra a palavra que pregamos, a palavra da Bíblia, a palavra do Deus que criou todas as coisas. E morte eterna, castigo eterno,
lago de fogo para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o Deus da palavra. Essa é a verdade. E o Senhor Jesus, ele não veio para lhe condenar, ele veio para lhe salvar. Mas você precisa tomar uma atitude de crer, de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor a cada dia, de negar a si mesmo, de negar as suas próprias vontades, de rejeitar o pecado, de rejeitar a vida impura, de rejeitar a prostituição, de rejeitar tudo aquilo que nos torna inimigo de Deus, para que nós possamos ser amigos, filhos, ser herdeiros e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso que eu quero lhe falar. O Senhor, ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar, para libertar, para oferecer a cada um de nós uma vida abundante. No capítulo 10 e no versículo, vamos ler aqui em João, no capítulo 10 e no versículo 10, vamos ler aqui, só aqui para nós concluirmos, diz o seguinte, João 10 e 10, vamos ler aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele veio fazer. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo é que nós tenhamos vida e vida em abundância. O desejo, a vontade do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, o Criador, é que nós conheçamos a verdade e que todos sejam salvos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Se alguém pregou ao contrário ou falou ao contrário para você, esse alguém, ele estava sendo boca de Satanás para a sua vida. Saiba que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos, sem exceção, fossem salvos. Porque Deus criou a todos. Por que você acha que Deus iria criar alguém para ser salvo e alguém para ir para o inferno? Só que Deus nos deu a liberdade de escolher. Amém? Então escolha servir ao Senhor, escolha a bênção. O Senhor Jesus diz, o Senhor Deus, ele diz na sua palavra, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Escolha a bênção, escolha a palavra, escolha a presença de Deus, escolha obedecer, escolha andar em vida com Deus, em vida santa, em vida honesta. Ok? É isso aí. Que Deus possa abençoar, que Deus possa lhe despertar. Analise a sua vida, como é que você tem vivido, o seu dia a dia. Você tem buscado, tem sido prioridade o reino de Deus para você? Então analise isso. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos os responsáveis. Então, veja que escolha você tem feito, que escolha você vai fazer para que as colheitas sejam de forma que sejam da vontade de Deus também. Porque quando nós fazemos alguma escolha que é conforme a palavra de Deus, com certeza os frutos serão bênção na nossa vida, serão alegria, serão coisas que refletem para a eternidade. Amém? Então, faça a escolha certa, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas, com certeza, lhe serão acrescentadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.